Salve, salve pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez a gente vai estar fazendo uma análise, um guia sobre a Nashiro, belezinha? O vídeo possa ser que tenha duas partes, depende do desempenho dela após a nossa análise, beleza? Bom, é isso, chega de enrolação, bora falar sobre ela. Primeira coisa, qual a melhor forma de usar ela? Gente, a Nashiro ela consegue desempenhar dois papéis, ou como atacante ou como suporte. Eu vou pausar um pouquinho porque tem um cachorro latindo que vai ser tenso isso aqui. Bom, como eu sei que ele não vai parar, né, pelo visto, vamos continuar mesmo assim, porque eu não vou ter outro momento de fazer esse vídeo, tá? Espero que vocês entendam, tá? Bom, voltando a falar, tá? Ela consegue desempenhar bem como suporte ou como atacante, e o porquê eu preferi separar essas duas coisas, porque a maneira que você vai colocar a célula e colocar o potencial nela é que vai determinar se ela vai desempenhar bem como suporte ou como um primeiro atacante, segundo atacante. Belezinha? Vamos falar sobre qual é o atributo dela nesse momento. Ela é do atributo de velocidade, tá, pessoal? Ela se sobressai contra oponentes de força, tá? Caso queira fazer ela damage, mas ela é uma opção ótima no geral, contra qualquer atributo, mais voltada para o suporte, tá? Onde ela é boa? Bom, a gente descobriu o potencial propriamente falando da Nashiro quando a gente teve que fazer conteúdos de forma manual, tá? Boss que tem como tomar stun, ela é, pelo amor de Deus, né, incontestavelmente excelente. Se você conseguir controlar aquele boss, você vai conseguir jogar sem nenhum problema de passar aquele conteúdo. Mas como não são muitos boss que começam a tomar esse dano, na aprovação aqui do infinito, ela é magnífica. Hoje já não me veio sem ter ela para poder fazer esse conteúdo. Se eu não tivesse ela, isso aqui seria muito, mas muito, mas muito mais complicado, belezinha? Então aqui é onde eu acho que ela brilha e brilha muito, podendo ser usada em outros locais, tá? Com certeza, ela é muito versátil, tá? Provavelmente nessa arena que vai vir aí, a arena em tempo real, ela também vai ser muito forte, tá? Tem que esperar ver como é que vai vir essa arena pra gente poder falar mais sobre, tá? No exploração, eu acho que dá pra mencionar ela, tá? Porém, tem outros personagens que na exploração é melhor, porém no manual também. Nossa, porém duas vezes, né? Mas no manual ela desempenha muito bem o papel aqui, tá? No automático não é muito boa não, tá? Mas no manual, você jogando o conteúdo que você está travado, com certeza a Nashiro é excelente, belezinha? Tem sinergia ou combina com algum personagem? Bom, vamos responder isso aí. Gente, ela tem sinergia com vários personagens, tá? Personagens como o Noro, personagens como o próprio Juzo, ou o... Perdão, Juzo e o Jason. Eu sempre confundo os dois. Mas ela tem sinergia com esses personagens, ela é muito boa jogando com esses personagens, tá? Por que ela é boa? Já vou dar até um spoilerzinho sobre a passiva dela, tá? Mas a passiva dela faz com que ela diminua a defesa do time inimigo, belezinha? Então personagens que vão bater em área, às vezes que tem reset, como ele, como ela, se você jogar junto com a touca, vai fazer eles bater mais. Então ela funciona muito bem, mesmo que ela esteja voltada para poder bater também. Ela vai causar isso, potencializando os seus outros DPS, beleza? DPS, causadores de dano, como vocês queiram chamar, tá? Vamos falar aqui, deixa eu até pegar aqui o atributo dela, peraí. Qual o melhor local para usá-la na formação? Sendo bem sincero, o uso da Nashiro na formação depende muito do conteúdo manual e depende muito dos personagens que você vai ter, beleza? Normalmente eu utilizo, né? Eu utilizo essa base aqui atualmente, né? Essa é a base que eu utilizo. Normalmente eu trago a Nashiro ou no terceiro slot ou no próprio segundo, tá? Depende muito. Eu gosto de ter a possibilidade de ter sempre ela 2 estrelas, tá? Por isso que o Uta casa muito bem com ela também. Né? O Uta casa bem com qualquer pessoa, que sendo bem sincero, qualquer personagem que a gente tem aqui, o Uta vai brilhar, porque, né, pelo amor de Deus, o que ele faz é único. Mas assim, eu priorizo o primeiro turno com ela. Então, se eu não tivesse ele, provavelmente ela ficaria aqui em quarto lugar, tá bom? Na quarto lugar da escalação, pra gente tentar começar com aquele RNG que dá sorte pra gente, tá? Então, essa é, na minha opinião, vou até tirar os demais aqui, a melhor escalação possível pra ela. Porém, se você tiver um Utinha,
né? Se você tiver ele em específico, aí a gente já pode colocá-la em terceiro ou até mesmo em segundo, tá? Eu não gosto de colocá-la muito como primeira posição aqui, porque para deixar o RNG trabalhar aqui é complicado. No segundo já é ruim e no terceiro, assim, é aceitável, tá? Lembrando que, por causa do UTA, vira aceitável, tá? Né? Porque contar com RNG nesse jogo aqui não é uma coisa muito boa, digamos assim, não é mesmo? Bom, com quantas estrelas ela fica boa? Muita gente questiona isso, porque muitos personagens só rodam a partir de algumas estrelas. Então, bora ver como é que ela vai se desempenhar aqui na sua ativa e na sua passiva. Falando primeiro da sua ativa, beleza? Primeira carta dela, carta cinza, carta 1 estrela, como você queira chamar, tá? Ela só causa dano, então não é tão interessante pra gente. Na sua segunda carta, ela causa um dano bem maior, né? 230% de ataque e causa atordoamento por um turno. O que o atordoamento faz? Incapaz de realizar qualquer ação. Se ela aplicar esse atordoamento, quem você usou, né, não vai ser capaz de utilizar nenhuma skill. E isso funciona em alguns boss, tá? Não sei dizer qual boss exatamente, mas eu lembro que eu consegui usar ela em alguns boss, tá? E assim, gente, por que eu falei que ela no manual ela é incrível, tá? Porque no PvE você consegue ver as cartas inimigas, ver qual personagem jogar mais vezes, ou se ele vai jogar uma carta púrpura, que no caso essa última aqui, que a gente já vai falar sobre ela. E assim, você consegue controlar o time inimigo, fazendo você passar sem tomar nenhum damage, tá bom? Controlando aquele Ayato que é muito chato, que vai ficar batendo toda hora. Sim, ela funciona com personagens da qual ela não tem vantagem de atributo, tá? Caso você pegue um Ayato aí de skill, né? Já colocando assim alto, ou algum personagem de skill que normalmente velocidade não tem, né? Eficácia de atributo, ela funciona. Esse atordoamento aqui não é por sorte, não é tipo o wiki, que você tem que estacar o wiki para você stunar a pessoa. Não, isso aqui você vai lá e vai aplicar o wiki nela, tá? Por isso que é tão importante a gente entender. A Nashiro é ótima a partir da carta dourada dela de 2 estrelas. Carta púrpura só vai aumentar o dano e ela tem um damage muito alto. Então, assim, pelo amor de Deus, não é só aumentar o dano, já é muita coisa também, para caso você queira runar ela de forma DPS. Runar não, né? Equipar. Vamos falar agora sobre as suas passivas, beleza? Bom, começando pela primeira passiva, ao causar dano, causa 4% de dano para cada debuff do alvo, até 16%. Bom, como vocês, né, perceberam, a primeira passiva dela, ela vai bater, vai causar um dano, tá? E vai acumular esse bônus para o próximo turno, podendo chegar até 16%, tá bom? Então, assim, em turnos longos, né, conforme a partida prosseguir, ela naturalmente vai bater mais, beleza? Primeira estrelinha dela causa um debuff, tá? Primeira estrela dela, no início do seu turno, reduz os atributos de defesa de todos os inimigos em 7%, acumulando até 3 vezes, podendo chegar a 21% de defesa. Lembra aquela musiquinha 7 com 7, 14, com mais 7, 21? Prontinho, conta simples. Então, assim, podendo chegar a 21% de debuff de defesa. Ela casa muito bem com DPS em área e propriamente com a mesma. Conforme você jogar com ela, se ela ficar resistente, ela vai bater, tá? Ela vai bater e não é pouco não, tá? Vamos lá. Acho que isso aqui é o mais simples de todos, né? A partir da segunda estrela, normalmente, quando aplica o Weak, eles costumam ou reduzir uma carta ou dar buff, né? No caso dela, aumenta o ataque em 10% por 2 turnos. Gente, o boneco é perfeito, ela se buffa e buffa muito. E o ataque dela é lindo. Então, né? Pontos e mais pontos para a mesma. Terceira estrela desbloqueia o reforço de dano crítico. Ao causar dano, recebe 40% de dano crítico. E assim, vocês já vão entender por que isso aqui é interessante, beleza? Última passivinha dela com 4 estrelas. Ganha explosão de poder, aumenta os atributos básicos em 10%. Ou seja, explosão de poder, quando você junta aquelas 3 cartas, né, virou púrpura, que ela fica blum, que ela fica bonitona na tela, ela ganha
esse aumento de atributo básico aí, mais 10%, né? Somado com todo o resto ali, né? Terceira carta dela deve ser um pouquinho fraca, né, pessoal? Bom, brincadeiras à parte, já falamos sobre as skills, né? Vamos falar agora sobre o equipamento exclusivo da mesma, tá? O que o equipamento exclusivo da mesma faz? Para cada um debuff que toda equipe inimiga tiver, o dano recebido por toda equipe inimiga será reduzido em 1%, podendo chegar até 8%. Você é linda, viu? Só isso pra falar. Bom, a gente já falou muita coisa, né? Já mostrei pra vocês também o status básico dela, tá? Como eu falei pra vocês, está sem a célula, sem o potencial upado ainda, só tá com o vínculo upado, né? Então aqui a gente consegue ter uma ideia de como que ela é, mais ou menos. Óbvio, tem que pôr em conta que ela tá 3 estrelas e tá com um limite um pouco quebrado, beleza? Mas ainda assim, né, os atributos dela, o atributo de PV dela não é tão agradável quanto eu gostaria. Os demais até passam um pano, mas o atributo de PV dela é bem baixo mesmo, tá? Vamos falar um pouco agora sobre as células. Olha, depois que eu olhei bem ela, analisei bem, eu vi que tem 3 formas de equipá-la. Como assim 3 formas de equipar esse personagem? Então, vamos começar, acho que pelo mais básico, mais de boa de todos eles, tá? Que é buscando um atacante mais equilibrado, suprindo aquela falta de PV que ela tem, pegando substatus nas células, como por exemplo aqui, ó, substatus não é o primeiro aqui, o primeiro sempre vai, ó, sempre vai ser ataque, sempre vai ser defesa, sempre vai ser PV. Então, o substatus que a gente vai olhar vai ser, ou no caso dessa aqui, que é mais voltada ao atacante, ou a gente vai pegar aquele negócio mais mistureba, digamos assim. Tentar pegar um PV, uma defesa, ou então só defesa, com um pouquinho de ataque, tá? Para ela poder bater, mas também ser resistente. Belezinha? Tem essa opção mais equilibrada. Como atacante, podemos focar já no modo mais ofensivo, pegando, por exemplo, essa runa aqui, que tem taxa crítica e dano crítico. É uma possibilidade, mas também tem outras, como penetração, ou penetração ou perfuração, não lembro bem como é o nome, também para procurar agora fica um pouco ruim. Esqueci o nome, perdão, desculpa. Dano crítico, roubo de vida ou propriamente ataque, tá? Casa muito bem, caso você queira fazer ela exclusivamente de forma ofensiva, tá? Mas, né, é bom você colocar um PVzinho lá, senão ela acaba tomando um tapinha e caindo. Mas tudo bem, não vamos falar tanto sobre isso. Agora, nesse caso, tá? Se você fosse fazer ela com mais voltada a atacante, eu aconselharia tentar pegar dano crítico e taxa crítica, tá? Mas com pelo menos um PVzinho ali, tá? Pra ela ter como causar dano crítico, né? Já que ela vai ter mais taxa de crítico e bater bem quando bater crítico, tá? O ataque dela propriamente já vai subir de forma natural. Conforme o tempo passar, já vai aumentar o ataque. Então pegar uma taxa, um dano crítico, casa muito bem com ela, caso você queira ela de forma mais ofensiva. Agora, buscando já aquele atacante, perdão, aquele suporte, né? A gente vai priorizar atributos defensivos, como defesa crítica, resistência crítica, taxa de restauração, defesa, bloqueio ou PV. Eu, focando mais para suporte, iria atrás de PV e de algumas defesas, mas com certeza com foco no PV, que é o que ela peca bastante, belezinha? Bom, já o modificar da célula da Anashiro, bom, a gente tem que falar sobre esse modificar aqui, tá? O que acontece? Depois de ler um pouquinho, depois de conversar com algumas pessoas, foi aconselhado, e eu analisei bem também, e concordei com essa análise, o reforço de atributo de ataque é o que é mais bem-vindo para ela. Porém, vale mencionar que esse ressuscitar aí, dependendo de como é que for o uso desse ressuscitar, porque eu ainda não tirei, não tenho como falar tanto, também poderia ser uma opção. Por exemplo, ela vai tomar dano, vai morrer, mas aí tu pega o ressuscitar, né? Dependendo do suporte que você tenha, consegue até curar a mesma, né? Mas não vamos entrar nesse ponto. Mas você ressuscita ela e tem a chance, né, de aplicar um stun que às vezes vai salvar aquela partida. Então eu vou mencionar o ressuscitar, porém vou concordar com o reforço de atributo para ataque, já que vai aumentar ainda mais 3% da Nashiro, que é um ótimo personagem para bater, beleza? Gente, vamos falar um pouquinho sobre o vínculo dela?
Por que eu vou falar o vínculo, tá? Porque é um vínculo extremamente fácil de ser feito, gente. A Kurona é dada pelo jogo, a Rize é dada pelo jogo, e o Kanik também é dado pelo jogo. Fora a própria Nashiro, que também é dada pelo jogo, mas né, não vou entrar nesse ponto. Então assim, são 3 personagens muito fáceis de você conseguir, tá? A gente, se eu não me engano, faz ela com carta branca, mas eu não vou conseguir lembrar de cabeça porque eu já quebrei todo o vínculo, tá? Então assim, ela é um personagem que não tem desculpa pro vínculo não tá feito, tá? Você consegue quebrar todas as partes do vínculo dela e com certeza vale esse gasto, tá? Bom, vamos falar agora sobre o potencial. Primeira coisa que a gente vai falar sobre o potencial é isto aqui. Eu ainda não desbloqueei, né? Porque eu tô analisando para ver se vai valer a pena ou não. E assim, vamos falar uma coisa sobre o potencial. Ao causar dano, recebe 40% de bônus de dano crítico e mais 10% extra para cada debuff que possuir, até 40%. Se a gente somar bem, tá pra poder pegar 80% de dano crítico. Entendeu? Por isso que a gente tava falando um negócio mais equilibrado, puxando o PV, porque ela vai suprir o resto por si mesma. Só por ela estar jogando no jogo, ela vai suprir, caso você queira um atacante, tá? Então tome cuidado, se você quiser rolar ela de forma muito ofensiva, tá? Não aconselho fazer de forma muito ofensiva. Eu acho que o mais equilibrado, ou até mesmo puxando mais pro suporte, tá ótimo. Porque ela como suporte já vai se buffar e vai causar muito dano também, tá? Então, acho que esse aqui é o mais importante. Eu não vou desbloquear agora isso aqui, tá? Porque provavelmente eu vou fazer um segundo vídeo. Então, bora para o potencial aqui. Bom, gente, o primeiro potencial que a gente pode falar, né? Além de qual usar, a gente vai fazer do seguinte, tá bom? Se eu não me engano, calma aí, acho que é o limpar. Esse aqui é o limpar? Não. Só um momentinho, deixa eu só pegar aqui o limpar, que eu não sei onde que é. Prontinho, limpar. Vamos falar sobre o limpar. Dependendo do seu estilo de jogo e o meta atual, a gente pode usar, por exemplo, limpar, que aumenta 6% do dano, né, do atributo que a gente pega, né, do dano em 6%, usando 2 conjuntos ou 10% usando 4 conjuntos de dano, 4 conjuntos, né, ao atacar o alvo com escudo. Isso torna um personagem mais voltada ao ataque do que ao suporte, tá, pessoal? Se vocês optarem por isso aqui, a gente vai estar priorizando atributos ofensivos do que atributos defensivos, tá bom? Também tem um outro que é o ataque inicial. Deixa eu pegar aqui o ataque inicial, né, pra gente dar uma olhada nele, tá bom? Ataque inicial aí na tela para vocês. O que acontece? Podemos usar o ataque inicial para fazer ela ficar um pouco mais forte no começo da partida, podendo ser em um turno com 3 combinações desse conjunto ou em 2 turnos com 6 combinações do conjunto, tá? Aconselho usar esse caso queira usá-la como um atacante para cleaver. Como assim? Você se pergunta, né? Bom, simples. Podemos usar ela com Juzo, Noro ou Arima, que são atacantes em área bem forte, tá? Que ela vai casar muito bem, aliás. E assim, eles são fortes no momento atual do jogo, tá? E fazer ela focada em ataque, podendo ajudar a completar aquela gasolina que falta, né? Basicamente garantindo o kill, pessoal. Caso ela esteja com o Juzo, que pra mim é o melhor que tem sinergia com ela nesse sentido, esse conjunto nela é a melhor opção que usamos, tá? O ataque seria da seguinte forma. Por exemplo, pegar um Uta, buff de ataque, mais up de cartas, Nashiro com dano, tá? Fazendo ela causar damage, mais o debuff de 7% de defesa em todos os inimigos, Juzo para marcar passiva, tá? E aqui é que tá a cereja do bolo. Você pode vir com o Noro para completar a questão do damage, tá bom? Ou com o Juzo, que é outro personagem que vai dar muito damage e já tá com a marca, então assim, dependendo da situação, buff de defesa também tá ticando lá, você vai bater muito com o seu Juzo, ou com outro damage para finalizar o kill, podendo ser até mesmo o Arima, tá? E a cereja do bolo, a gente pode usar a própria Nashiro, aliás. Se ela tiver rolando dessa forma, se ela tiver com a célula equipada voltada a esse sentido, a gente pode usar a própria Nashiro para finalizar esse kill, tá bom? Por isso que eu coloquei esse ataque inicial, tá bom? Podemos usar também o esmagar. Vamos pro esmagar lá, pessoal. Esmagar. Opa, não é esse aqui não. Esmagar, se eu não me engano, é o potente? Eu nunca entendi a forma que eles colocam aqui. Mas calma aí, só um momentinho. Deixa eu procurar aqui esse esmagar, né? Que eu acho que deve ser enfraquecer. Ô, meu pai, cadê o negócio?
Achamos? Aqui. Esmagar. Foi mal, gente. É porque é muito difícil mexer naquela forma, naquela abinha ali, tá bom? Deixa eu só achar que a nota que eu fiz pro esmagar, que eu acabei perdendo. Aqui. Podemos... Ah, é. Novidade. Tô trabalhando com script agora, tá? Acho que a Nashiro mereceu fazer esse script. Então, vou voltar pro vídeo aí. Podemos usar também o esmagar para a nossa ult, o Suprema, né? A Kagune ali, em 7% com 2 conjuntos ou em 12% com 4 conjuntos. O que significa que no início da batalha a gente já vai começar com pelo menos essa porcentagem na nossa ultimate barra Suprema, tá? Tornando a um personagem que para suporte, tá ligado? Meio que para suporte da nossa formação, propriamente dita. Porque ela vai estar ali para buffar, fazer o debuff em si, né? De 7% de defesa. Vamos trazer ela também para aumentar a porcentagem no início da ultimate, né? Dependendo da situação, a gente já consegue dar uma ultimate um pouquinho mais cedo também. Então, assim, ela vai acabar brilhando bastante como suporte usando esse esmagar, tá bom? Uma opção para deixar ela mais safe em posições da qual tem vantagem de atributo, como speed contra força, é o enfraquecer. Então, bora localizar aqui o nosso enfraquecer. O que acontece com enfraquecer, pessoal? Caso esteja jogando com caso esteja jogando com alguém do seu time que dá shield, né, que dá escudo, tá? Esse aqui não, né? Esse aqui não que eu tô querendo falar. Esse aqui reduz o nível de habilidade. Pera aí. Deixa eu achar o que eu quero falar. Deixa eu colocar todos aqui logo na tela. E a gente já procura o que é. É legal se eu selecionei justamente o que não é, né? Tá, só um momentinho. Deixa eu pausar aqui o vídeo rapidinho, pessoal, só pra achar esse aqui que eu estava procurando. Pessoal, desculpa a demora, tá? Não, olha, por favor, não olhem o atributo de ataque nesse momento. A gente já vai falar sobre isso, tá bom? Vamos procurar esse enfraquecer em específico, caso você, na sua formação principal, esteja jogando com algum personagem que dá shield. Algum personagem do seu time tem que dar shield, que é o escudo, tá? Já que no final do turno, se ela estiver com escudo, a gente pode reduzir um estado de weak, né, com 2 combinações, ou podemos usar 4 combinações para zerar a contagem de weak, tá? Para quem não sabe, quando você vai aplicar o weak em algum personagem, muitas vezes abre aquela contagem, né, podendo ser 1, 2, 3 ataques, causa weak, tá? Então é isso que ajuda bastante. Você vem com isso aqui, pega, por exemplo, o Shu, abre postura, bum, abriu postura, tá com escudo, bateu com a Nashiro tá com 2 stack, no próximo round ela ia ser stunada? Não vai mais, com 4 combinações, tá? E assim, se você for usar ela dessa forma, na minha visão, ela também vem para uma questão mais defensiva do que ofensiva, beleza? Agora falando sobre qual usar, né? Se vamos focar em qual atributo, ou no atributo ofensivo ou defensivo, vai depender do modo que você quer que ela desempenhe, beleza? Como assim? Beleza, vou explicar isso de uma outra forma. Se você vai usar esses aqui, ó, de ataque, ou se você vai pegar um de defesa ou PV, vai depender do que você quer que ela desempenhe, beleza? Você quer que ela fique mais ofensiva ou mais defensiva? Dependendo do que você quer, é que você vai, digamos assim, mesclar mais ataque do que defesa aqui, beleza? Deixa claro também que uma escolha safe e equilibrada é pegando PV e ataque, deixando ela de certa forma bem safe mesmo, deixando ela bem consistente. Eu priorizaria mais PV, pegando uma ou duas potenciais aqui com ataque, tá? O defesa, eu vou ser bem sincero, provavelmente eu pegaria nas células, tá? E aqui eu pegaria somente o PV, propriamente dizendo, tá bom? Bom, após tudo isso que a gente conversou, na sua opinião, ela merece ser focada? Ela merece ter esse up? O meu veredito é que sim, tá? Ela merece demais uma atenção, então teremos uma parte 2 desse vídeo, tá, pessoal? Com o dia de princesa para nossa Nashiro. O que consiste esse dia de princesa? Basicamente, a gente vai pegar a Nashiro do jeito que ela tá, por isso que eu não quebrei o potencial e nem equipei as células e nem liberei o limite. A gente vai fazer isso em vídeo e ver
como que ela vai desempenhar. Eu tenho bastante recurso guardado também, quem estava acompanhando nas lives aí nos últimos dias percebeu que eu tinha muito recurso ali, né? Então, né, pelo visto, a gente vai começar a usar esses recursos, né? Bom, pessoal, já avisando também, vou fazer um guia barra uma análise do nosso Juzo. Para quem viu no começo do vídeo aí, ele tá D. Por que será que eu deixei ele D? A gente vai dar uma estudada sobre isso também, mas no caso do Juzo, Juzo não, perdão, Jason, sempre confundo os dois, que merda. No caso do Jason, tá pessoal, o Jason tá rank D, não teremos um dia de princesa, já que eu já upei ele e eu perdi uma oportunidade incrível, porque eu juro que eu queria fazer uma série chamada Dia de Princesa e colocar o Jason na tela, ia ser muito bom. Mas bom, é isso pessoal, vou ficando por aqui, esperem até o próximo vídeo, porque sai hoje a parte 2, tá? Hoje em aspas, né? Aqui pra mim por exemplo, dia 3 do 10, tá? Porém, esse vídeo vai sair provavelmente numa quinta-feira ou numa sexta-feira, tá? Como a gente tá tendo 2 vídeos no canal, vai lançar os 2 vídeos da Nashiro juntos no mesmo dia, basicamente. Bom, espero que tenham gostado. Se tiver alguma sugestão aí de vídeo, deixa no comentário pra gente, tá? Eu não vou fazer tantos análises assim, porque dá muito trabalho, tá, pessoal? Dá muito trabalho mesmo, sério. Eu tenho que sentar, ler tudo, ver a melhor posicionamento possível dela, então dá muito trabalho. Então, quando tiver um ou outro personagem assim que não tá tendo tanto destaque, eu posso até vir e falar sobre. Porém, né, não vai ser sempre que a gente vai fazer isso. Então, muito obrigado, pessoal, por acompanhar até aqui. Lembra de ver se está inscrito, se já deixou o gostei, porque isso vai ajudar demais, tá? Se quiser avaliar negativamente também não tem problema, tá? Não tem problema mesmo. Bom, é isso, vou ficando por aqui. Qualquer coisa, só me chamar no Discord que a gente troca uma ideia, beleza? Fui, até o próximo vídeo.